Ontem o Real Madrid novamente não jogou bem e apesar do Vinícius Júnior ter feito um gol, acabou apenas empatando diante do modesto Las Palmas. E o que roubou a cena desta vez foram algumas vezes em que o Mbappé foi flagrado um pouco irritado com o Vinícius Júnior por não ter tocado para ele. Os jornais espanhóis novamente detonaram as atitudes do francês e o Ancelotti também comentou sobre porque a coisa definitivamente não tá dando certo. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar isso com todos os detalhes e eu vou querer saber a sua opinião sobre esse novo time dos merengues. Pois é, pessoal, como eu disse, a coisa não vem começando muito bem pro Real Madrid nessa temporada. Até aqui são 4 jogos, somando 2 vitórias e 2 empates. Entretanto, esses 2 empates foram pelo Campeonato Espanhol e dessa forma o time já vê o Barcelona começar a construir vantagem na liderança. São 9 pontos do time blaugrana contra 5 do Real. E agora você pode estar pensando, foram apenas 3 jogos, é definitivamente muito cedo para dizer algo e logo o time acerta e vira aquela máquina que estamos acostumados a ver. E bem, de fato isso pode acontecer, afinal é do Real Madrid que estamos falando. Porém o que eu sempre venho dizendo aqui aconteceu novamente nesse jogo de ontem. Mais uma vez Vinícius Júnior e Mbappé acabaram batendo cabeça dentro de campo pela ponta esquerda. E eu sempre falo sobre esses dois trazendo à tona a questão do posicionamento, pois já vimos diversas vezes o Mbappé praticamente tentando roubar a ponta esquerda do Vinícius, deixando o brasileiro praticamente encurralado por ali. Olha esse lance horrível que ambos protagonizaram ontem, por exemplo, e exatamente nesse setor do campo. Porém, o problema não se resume a esse. Como o Mbappé nunca foi um centroavante de ofício, ele também tem problemas para fazer pivôs e outras funções que um centroavante nato faz ao longo da partida, o que, assim como o posicionamento, também inibe o jogo do próprio Vini e também do Rodrigo. Antes, os brasileiros estavam acostumados a ter uma referência central no ataque, jogando com Benzema, que fazia o pivô e dava opção constantemente para eles tabelarem entre si no ataque. Veja na prática o que eu estou dizendo. Com o Mbappé não tem isso, porque o francês praticamente sufoca o brasileiro dentro de campo. E o pior é que o desempenho dele não vem sendo ruim só nesse começo de Real Madrid. Puxaram mais a fundo e viram que nos seus 16 últimos jogos, somando PSG, Seleção da França e agora Real Madrid, o atacante marcou apenas 4 gols, sendo um deles de pênalti. E ontem os problemas aconteceram parecidos com aqueles da partida contra o Mallorca, onde o Vinícius e o Mbappé foram vistos praticamente na mesma zona do campo, porém de forma ainda pior. Ao longo do jogo, conforme mostram as imagens, em 2 ocasiões diferentes o Mbappé foi flagrado muito irritado com o brasileiro por não ter passado a bola para ele. E é óbvio que com toda essa desorganização e turbulência que o Real Madrid começou essa temporada, os principais jornais da Espanha não deixaram de comentar. O primeiro a se manifestar sobre o péssimo desempenho do novo Real Madrid foi o jornal Sport, que escreveu: a estrela francesa segue sem encontrar seu lugar no ataque de Ancelotti. Em várias ocasiões mostrou que segue sem se entender com Vinícius sobre os espaços que deve ocupar. No segundo tempo ele até melhorou, disparando um chute fortíssimo que foi uma boa chance. No entanto, não consegue colocar a bola na rede. O Marca, por sua vez, teve menos bondade com o Mbappé e deu uma nota 4 para o jogo do centroavante, criticando bastante suas oportunidades desperdiçadas e destacando na capa que o Ancelotti tem um problema. O francês está motivado em busca de seu primeiro gol com o Real em La Liga, mas não está preciso nas finalizações. O Madrid de Mbappé não
não embala, joga pouco. O que parecia um acidente está se transformando em tendência com apenas 3 rodadas, suficientes para que o Barcelona tenha 4 pontos de vantagem sobre o atual campeão. Já o jornal AS foi mais um a destacar a seca do francês e destacou que ele está ansioso em campo, escrevendo: ele está começando a ficar desesperado pelo gol que teima em não sair, por vários motivos. É a primeira vez em sua carreira que enfileira 3 jogos seguidos sem anotar. E o Mbappé provavelmente viu tudo isso e ficou sabendo de tudo, porque as câmeras do popular programa El Chiringuito pegaram o francês lendo um artigo que criticava duramente a sua atuação contra o Las Palmas. Ou seja, ele mesmo já tem ciência que está sendo muito criticado na Espanha, o que naturalmente aumenta a pressão e a ansiedade pelo gol e também por jogar bem. E então, após o jogo, o treinador italiano, Carlo Ancelotti, também comentou mais uma péssima atuação do time e disse: foi uma primeira parte má, é difícil para nós encontrar o jogo neste momento, temos que aguentar e sofrer um pouco porque a equipe ainda não apresenta um bom equilíbrio, não somos rápidos na circulação e vem sendo difícil recuperar a bola, foi tudo o que aconteceu contra o Mallorca, temos que encontrar uma solução rápida e estamos empenhados nisso. É difícil para nós encontrar a força da temporada passada, agora não podemos procurar desculpas porque o calendário está apertado e temos outro jogo já no domingo. Tenho que ser mais claro na estratégia para dar clareza aos jogadores. Está nos custando mais do que poderíamos imaginar. Temos que trabalhar e focar bem no que temos que fazer. Felizmente, esses 3 jogos mostraram-me que muitas coisas não vão bem e esse é um passo inicial a ser trabalhado. Lembrando também que logo depois desse empate aí contra o Mallorca que o Ancelotti comentou, ele já também parecia meio irritado e disse que só um entre Vini e Mbappé jogaria na ponta esquerda. Entretanto, ele ainda não conseguiu arrumar isso como vocês viram. Ontem ele até tentou substituir o Vini e colocar o Endrick como centroavante e passar o Mbappé para a ponta esquerda, mas acabou não dando certo também. Lembrando que logo depois do jogo desse final de semana, onde o Endrick entrou no lugar do próprio Mbappé e já anotou seu primeiro gol na La Liga, coisa que o francês ainda não conseguiu, muitos portais na Espanha cogitaram e discutiram se não seria melhor o Ancelotti já começar a dar mais minutos para o Endrick, pois querendo ou não, ele já estava acostumado a jogar nessa posição, diferentemente do Mbappé que, como eu já disse diversas vezes, sempre foi originalmente um ponta esquerda, assim como Vinícius. E por mais que o ataque seja inevitavelmente o alvo das críticas, pois chama mais atenção e é onde estão as principais estrelas do time, sem dúvidas um dos principais problemas que esse Real Madrid está enfrentando é a saída do alemão Toni Kroos. Ele foi um dos melhores meio-campistas da última temporada e era o jogador responsável pelas bolas paradas, saída de bola e transição da defesa para o ataque, além de conseguir acionar o Vini e o Carvajal nas pontas muito bem, proporcionando vários ataques perigosos. É até natural que um time que perde um dos melhores meio-campistas da história não performe tão bem como antes, mas pouquíssimos estão comentando sobre, focando apenas no problema do posicionamento das estrelas ali no ataque. E agora então eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. O que você acha? O Real Madrid e o Ancelotti ainda vão conseguir dar um jeito de fazer o Mbappé encaixar nesse time, mesmo com o Vinícius Júnior por lá? Ou você acha que a única saída dos merengues vai inevitavelmente ser começar a dar mais tempo de titular pro Endrick e, se ele performar bem, já torná-lo oficialmente o dono da posição? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Valeu!